Gênesis capítulo 38. Judá e Tamar. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com uma adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua, e ele a tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e ele chamou o seu nome E ela concebeu novamente e teve um filho, e ela chamou o seu nome Onã. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. E Judá tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E Judá disse a Onã: Entra a mulher de teu irmão e case-se com ela, e levanta a semente de teu irmão. E Onã sabia que a semente não seria sua, e aconteceu que quando ele entrava a mulher de seu irmão, ele o derramava no chão, para que ele não desse semente ao seu irmão. E a coisa que ele fez desagradou ao Senhor, e por isso ele o matou também. Então Judá disse a Tamar, sua nora: Permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Pois ele disse: Para que porventura ele não morra também, como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. E no decorrer do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e Judá foi confortado, e subiu até seus tosqueadores de ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E contaram a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquear suas ovelhas. E ela tirou de si suas vestes da viuvez, e se cobriu com um véu, e enrolou-se, e sentou-se em um lugar aberto que fica junto ao caminho de Tímina, porque ela viu que Selá havia crescido, e ela não havia sido entregue a ele por esposa. Quando Judá a viu, ele pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto a sua face. E ele se voltou a ela junto ao caminho e disse: Vem, rogo-te, e deixa-me entrar em ti, pois ele não sabia que ela era sua nora. E ela disse: O que me darás para que possas entrar em mim? E ele disse: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás um penhor até que o envies? E ele disse: Qual penhor eu te darei? E ela disse: Teu selo e tuas pulseiras, e teu cajado que está em tua mão. E ele o deu a ela, e entrou nela, e ela concebeu dele. E ela, levantando-se, se foi, e colocou de lado seu véu, e pôs as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o adulamita, para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho? E eles disseram: Não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E ele voltou a Judá e disse: Não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta nesse lugar. E Judá disse: Que ela o tome para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. E aconteceu que quase 3 meses depois contaram a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se, e também, eis que está com filho da prostituição. E Judá disse: Trazei-a, e seja ela queimada. Mas enquanto era trazida, enviou a dizer a seu sogro: Do homem a quem estas coisas pertencem, estou grávida. E ela disse: Reconheces, suplico-te, de quem são estas coisas, o selo, as pulseiras e o cajado. E Judá os reconheceu e disse: Ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei Selá meu filho, e ele nunca mais a conheceu. E aconteceu que no tempo de seu parto, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que quando ela deu à luz, um pôs para fora sua mão,
E a parteira tomou e amarrou na sua mão um fio escarlate, dizendo: Este saiu primeiro. E aconteceu que quando ele puxou de volta sua mão, eis que seu irmão saiu. E ela disse: Como foi que rompeste? Esta brecha seja sobre ti. Por isso seu nome foi chamado Pérez. E depois saiu seu irmão, o que tinha o fio escarlate sobre sua mão, e seu nome foi chamado Zerá. Gênesis capítulo 39. José na casa de Potifar. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo o que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. E aconteceu que, depois destas coisas, a esposa de seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: Vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo: O servo hebreu que tu nos trouxeste veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, quando seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: Foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão, e tudo o que eles faziam ali, era ele que fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão dele, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar.
Gênesis capítulo 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois destas coisas que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu senhor e rei do Egito. E Faraó estava irado contra 2 de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava preso. E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele os serviu. E eles estiveram um período na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho em uma noite, cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho, o mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: Por que aparentais tão tristes hoje? E lhes disseram: Sonhamos um sonho, e não há quem o interprete. E José lhes disse: Não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. E o chefe dos mordomos contou seu sonho a José e lhe disse: No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando, e sua flor saía, e os seus cachos produziram uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as espremi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. E José lhes disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá ao teu lugar. E tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te, para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Pois, na verdade, eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorra. Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José: Eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. E José respondeu e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que no 3º dia era o aniversário de Faraó, e ele fez uma festa para todos os seus servos, e ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre seus servos. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente, e ele serviu o copo na mão de Faraó. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu.